Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 4 do livro de Hebreus. Você está no canal de vídeo da Semeadores, da Igreja dos Semeadores, na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial Norte, em Taguatinga Norte, Brasília, Distrito Federal. Aproveita aí que você está no nosso canal de vídeo da Semeadores e inscreva-se nele. Também já clica no sininho à esquerda. Todos os dias temos algo novo e já dê o seu like. Você terá de prestar contas a Deus. É isso que nós vamos ver hoje nesse capítulo 4 do livro de Hebreus. Como dissemos, essa epístola foi escrita provavelmente antes do ano de 70 depois de Cristo, com a finalidade de incentivar a fidelidade a Cristo e a sua nova aliança, mostrando que ele, Jesus, é o novo, último e superior sumo sacerdote. Nesse capítulo, a advertência é para que temamos não entrarmos no descanso de Deus, porque a todos foram anunciados as boas novas do Evangelho. E é o Evangelho, como disse o próprio Senhor Jesus, como a semente lançada em terra, na esperança de que frutifique para a glória de Deus. Terrível coisa, então, é endurecer o coração na hora da ministração da palavra de Deus, porque ela é a oportunidade da salvação da alma humana, que está sendo desprezada, e Deus não irá tolerar a incredulidade. Quando sou eu quem fala, tudo bem, pode ser desprezada, ignorada, mas quando é Deus quem fala por meio de mim, ou do homem, seja ele quem ele quiser usar, usando a sua palavra, as Escrituras, o desprezo delas poderá custar a própria vida. Não desprezemos, portanto, ao que fala em nome do Senhor Jesus. Nessa parte 2, Cristo é superior a Moisés. Começamos no capítulo 3, verso 1, e se estende até o verso 13 do capítulo 4. Como dissemos, Cristo, o Filho de Deus, nunca deve ser rejeitado por um retorno a Moisés, o servo de Deus. Então veremos dos versos 1 do capítulo 3 até o 13 deste capítulo que Cristo é superior a Moisés. O autor não apenas afirmou que o Filho é superior aos anjos, mas também que Cristo é superior a Moisés. Nós estamos vendo a seção B, exortação a rejeitar a incredulidade, que começou no verso 7 do capítulo 3 e se estende aqui até o verso 13 do capítulo 4. Vimos que desses versos do 7 do capítulo anterior até o 13 deste, veremos essa grande exortação a rejeitar a incredulidade. Isso é muito importante. Não rejeite a palavra de Deus, rejeite a incredulidade que se apresenta a você, fazendo com que você seja cegado, porque o diabo só consegue cegar o entendimento dos incrédulos, mas dos crentes nunca, jamais. Isso nos parece ativo e não passivo, ou rejeitar a incredulidade. Essa rejeição, ela requer esforço, dedicação, luta, vigilância constante, trabalho, é uma forma ativa. Uma promessa de Deus foi deixada para nós e é necessário ter o temor de não conseguir entrar no descanso de Deus. Ele nos fala para que temamos, literalmente. Deixe-nos temer. O juízo divino inspira medo, mas nós não deveríamos temer pelo que outras pessoas podem nos fazer. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, o modo de salvação apresentado é o mesmo: fé nas promessas de Deus. Há, portanto, uma correlação entre a palavra de Deus que Moisés transmitiu aos israelitas no Antigo Testamento, quando eles caminhavam para a Terra Prometida, e o Evangelho proclamado aos cristãos da época do Novo Testamento, enquanto eles caminhavam na direção da eterna recompensa em Cristo Jesus. Por exemplo, observe o uso de Paulo de Deuteronômio 30, verso 14, em Romanos 10, 8. O escritor não quis dizer que a palavra dada por intermédio de Moisés não tivesse valor ou que fosse fraca em si mesmo quando diz que a palavra a eles não se aproveitou. No entanto, era sem valor porque muitos israelitas do Antigo Testamento não acrescentaram a isso a fé, não acrescentaram a fé ao que ouviam. Pela descrença, eles negavam o valor da palavra.
Esse exemplo deveria motivar os cristãos a exercerem a sua fé juntamente com a palavra de Deus que eles receberam. Dos versos 3 ao 5, por 3 vezes é mencionada a palavra descanso. O tema central desses versículos é o descanso de Deus, o qual existe desde o 7º dia da criação. A entrada de Israel na terra prometida foi um passo importante com respeito à entrada do povo de Deus no descanso divino eterno. O cumprimento final da entrada do descanso de Deus irá ocorrer quando os cristãos se encontrarem na nova criação, que Cristo trará quando voltar. Ao dizer nos versos 3 que não entrarão no meu descanso, o autor citou o Salmo 95, verso 11, por causa do tema do descanso. No verso 7, ele retornou ao Salmo 95 para enfatizar o fato de que essa advertência veio muito tempo depois de Josué terem levado Israel para a terra de Canaã. Possuir Canaã, portanto, foi somente uma antecipação, não a realização final do descanso para o povo de Deus. Havia uma promessa de entrarem no descanso de Deus e depois houve um juramento que não entrariam no descanso de Deus, nos versos 4 ao 6. Ou seja, a porta continua aberta para se entrar nesse descanso, mas pela fé. O texto esclarece que não entrarão por causa da desobediência, que não entraram por causa da desobediência à palavra pregada, uma vez que não foi acompanhada pela fé no que ouviram. Antes, eles a rejeitaram e escolheram seus próprios caminhos. Ao se referir ao Salmo 95, versos 7 ao 8, falando de um novo dia chamado hoje, muito tempo depois, o autor observou a advertência de Davi, de que a dureza do coração resultaria em ser impedido de entrar no descanso de Deus. Os leitores já tinham aprendido que eles viviam num tempo chamado hoje. O autor usou esse termo de um modo incisivo, que corresponde aproximadamente à noção de o dia do Senhor, um dia em que não haverá mais tempo para adiar uma resposta à misericórdia de Deus por causa do julgamento iminente. Os cristãos, desde o tempo de Cristo, vivem durante um período que pede por uma decisão, hoje, porque o presente período inclui o dia do juízo, o período no qual o castigo e a bênção de Deus começaram a ser dispensados. A lógica da argumentação é muito simples, é muito contundente. Se Josué tivesse dado descanso ao povo de Deus, não haveria mais descanso algum, e assim Deus não falaria mais a respeito de outro dia. Essa é, portanto, outra indicação, dos versos 3 ao 5, de que a terra física de Canaã não cumpria totalmente a promessa total do descanso de Deus. Davi escreveu as palavras do Salmo 95 aproximadamente 400 anos depois de Israel ter entrado em Canaã sob a liderança de Josué. Se a terra para a qual Josué os guiou tivesse cumprido exatamente a promessa do descanso, desse descanso divino, então as advertências do Salmo para a geração de Davi não fariam sentido. A confiança dos patriarcas estava fixada numa pátria melhor, numa pátria celestial. Observe argumentos semelhantes a partir do Antigo Testamento, também no capítulo 7, verso 11, no capítulo 8, verso 7. A conclusão é assim que ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. A celebração do dia do descanso final aguarda o povo de Deus no futuro. E todos que entraram ou que entram no descanso de Deus também descansam das suas obras, como o Senhor também descansou das suas. Isso provavelmente não se refere à conversão, em cuja ocorrência nós trocamos a confiança nas nossas próprias obras pela confiança na obra concluída de Cristo Jesus. A comparação com o fato de Deus ter descansado das suas obras de organizar um mundo primevo e caótico indica que se trata de um descanso de executar boas obras na nossa luta contra o pecado. Esse descanso vem somente com a libertação final do sofrimento, da provação e do esforço. Verso 11. No retorno de Cristo. Aqueles que morrem no Senhor descansam das suas fadigas. Apocalipse 14, 13. Então ele exorta e apela para que nos esforcemos. Embora a salvação seja a graça divina do começo ao fim, os cristãos devem ativamente fazer uso de todas as suas forças para procurar a santidade, sem a qual a salvação é impossível. Essa obrigação indica que a obra, no verso 10, continua para os cristãos e que o descanso ainda está no futuro. O argumento anterior ilustra com a palavra de Deus
como a palavra de Deus expôs, a incredulidade da geração no deserto, e como a Escritura, por exemplo, o Salmo 95, penetra e julga aqueles a quem ela adverte a respeito do engano, do pecado e da possibilidade de nem se chegar à salvação. A palavra de Deus, portanto, é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração, do verso 12. Embora alguns encontrem aqui a base para a divisão tripla do ser humano entre corpo, alma e espírito, o contexto enfatiza o poder da palavra de Deus de penetrar no mais profundo ser da pessoa, e não a divisão desse ser em suas partes constituintes ou separadas. O autor adverte que, por causa da palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, todas as pessoas, incluindo a igreja, irão enfrentar o julgamento final, onde terão de prestar contas ao Criador. Nada vai permanecer encoberto. Esse fato destaca o quanto é importante procurar com diligência o descanso de Deus. Entramos na terceira parte, onde Cristo é superior a Arão, dos versos 14 do capítulo 4. Essa terceira parte vai até o verso 28 do capítulo 7. O eterno sumo sacerdócio de Cristo é muito superior ao sumo sacerdócio temporário dado a Arão e a sua família. Então é eterno com relação a Cristo, temporário com relação a Arão e seus descendentes. Dos versos 14 do capítulo 4 deste capítulo até o verso 28 do capítulo 7, veremos que Cristo é muito superior a Arão. Tendo estabelecido que Cristo é superior a anjos e também a Moisés, o autor voltou-se para a sua terceira principal preocupação, a superioridade de Cristo ao sacerdócio aarônico. E nós dividimos também em seções. Vejamos a primeira dela. Cristo é o eterno sumo sacerdote. Cristo é o eterno sumo sacerdote. O autor explicou que Jesus superou em muitos os sacerdotes do Antigo Testamento de diversas maneiras. Só o fato de pensar em estarmos completamente expostos diante de Deus nos arrasta para o grande misericordioso sacerdote que, tendo ele mesmo sido tentado, pode nos ajudar na nossa fraqueza. Uma exortação para conservar firme a nossa confissão, do verso 14, completa a parte anterior, e um convite para se aproximar do trono de Deus introduz a discussão sobre Cristo como aquele que é o misericordioso sumo sacerdote. Cristo ressuscitou, ascendeu aos céus e agora está assentado à destra da majestade nos céus, onde ministra como nosso grande e eterno sumo sacerdote. Agora sim, portanto, temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Por isso que ele adverte que para que nos apeguemos com toda a firmeza à fé que nós professamos. Nosso atual sumo sacerdote não é mais fraco, nem humano, mas o próprio Filho de Deus. Como homem, ele também foi tentado em todas as coisas e pode eficazmente nos socorrer. Jesus pode nos estender ou pode nos entender em nossas fraquezas, porque ele realmente viveu como verdadeiro ser humano. Essa é uma clara reafirmação do capítulo 2, dos versos 17 ao 18. Apesar do seu conhecimento das lutas humanas em face de muitas tentações, Cristo continuou sem pecado. Isso o torna diferentemente aprovado para sempre. Seu sacerdócio é por toda a eternidade. É diferente do sacerdócio de Arão, que era temporário, transitório e que era feito de sacerdote para sacerdote, de sumo sacerdote para sumo sacerdote. Sendo assim, devemos nos achegar, então, confiadamente, com ousadia mesmo, com segurança. Não podemos nos achegar podemos nos achegar com toda a confiança diante de Deus, porque Cristo foi adiante de nós e compassivamente intercede por nós. Foi por causa da sua intercessão em nosso favor, porque fomos purificados da poluição do pecado pelo sacrifício dele, de Jesus, podemos oferecer sacrifícios agora de ações de graça que são agradáveis a Deus.
Esse é o verdadeiro sacrifício que você deve oferecer a Deus. Ações de graça pelo que Ele fez. Isso demonstra a fé. É a porta de entrada no descanso de Deus, é pela fé. Sem ela você não entra lá de jeito nenhum. No verso 16, o autor conclui sua lógica argumentativa, dizendo que devemos nos aproximar do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos o quê? Misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. A misericórdia aponta para a nossa incapacidade de obter uma boa posição perante Deus, e a graça nos dá apoio oportuno nas ocasiões em que estamos enfrentando tentação ou sucumbindo a ela, ou quase desistindo. Ele, Deus, é poderoso, Jesus, para nos socorrer, para nos livrar e para nos fazer triunfar, para a glória do Pai, sendo nós pecadores. Ele nos ama apesar de nós. Verso 1 do capítulo 4. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. É assim que ele começa o primeiro versículo. E o verso 16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos e acharmos graça, misericórdia e graça, para socorro em ocasião oportuna. Que versículo fantástico esse de Hebreus 4,16, que você deve decorar aí nas tábuas do seu coração. É a promessa para nós, os que cremos, e que fomos alcançados pela palavra da pregação, e assim nos tornamos também anunciadores dessa palavra. Achegar-se confiadamente ao trono da graça. Antes era muito difícil se achegar a esse trono, mas agora, por meio do Filho, do seu sangue, temos livre acesso para alcançarmos duas coisas importantes nas nossas vidas: misericórdia e graça. E isso em tempos oportunos. Ah, meu Deus, glória a Jesus. Amanhã estaremos aqui, Cristo Jesus, o eterno sumo sacerdote. Então hoje nós aprendemos aqui que nós temos duas coisas importantes na nossa vida, né? Misericórdia e graça. Isso é muito bom. Então aí, inscreva-se em nosso canal, aproveita aí, clica aí no sininho, já dê o seu like, compartilha, divulga, ajuda a gente a espalhar essa palavra de Deus. A parte escrita está lá no jamaisdesista.com.br. Nossa loja virtual, compre nossos produtos, bíblias, materiais, livros, promoções, e compre com a gente. Loja virtual, ossemeadores.com.br. Nosso programa de rádio, radio.ossemeadores.com. Fique atento às nossas programações que nós estamos fazendo. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.